Em uma pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Ipsos-PEC, uma das mais respeitadas instituições de análise política do país, os números sobre a avaliação do governo Lula chamam a atenção. Entre os dias 7 e 11 de março de 2025, o Instituto ouviu 2.000 pessoas e os resultados não foram nada animadores para o presidente. Com 41% da população classificando o governo como ruim, Lula enfrenta uma queda de popularidade alarmante, enquanto apenas 27% dos entrevistados avaliam seu governo como bom. A início promissor, mas com um desfecho crescentemente negativo. O início do governo Lula foi marcado por uma série de expectativas positivas. Quando assumiu o cargo em janeiro de 2023, o presidente recebeu uma forte aprovação popular, com 41% da população o avaliando positivamente. Era o início de uma nova gestão, com promessas de políticas públicas que beneficiariam as classes mais carentes e uma agenda focada na redução das desigualdades sociais. No entanto, o que se segue após esse primeiro momento é uma história de queda contínua na aprovação popular. Ao longo de 2023, o governo foi perdendo força, com sua popularidade despencando. E o pior de tudo, a popularidade do presidente atingiu seu ponto mais baixo em março de 2025, quando 41% dos brasileiros passaram a avaliar seu governo como ruim ou péssimo. Mal avaliado, segundo a Ipsos e PEC. E outras pesquisas também, né, Carol? Mais uma, né? É mais uma. Isso endossa o que outras pesquisas vêm mostrando e trazendo sobre a popularidade do presidente da República. O Datafolha mostrou a mesma coisa, a mesmíssima coisa. A Quest mostrou a mesmíssima coisa. Outras pesquisas analisadas, avaliadas, fizeram essa mesma avaliação. Não sei se a gente consegue botar aqui aquela tela. Exatamente o que eu vou colocar aqui. Para a gente poder... No site, será que a gente consegue colocar aqui no nosso telão exatamente essa trajetória? Para a gente poder apontar, porque tem um ponto de virada ali que é importante de a gente demonstrar, Carol, e pontuar, que é justamente esse final do ano aqui, né? A gente tem aqui a... Eu até prefiro a outra, tá? Se a gente puder depois trocar, porque a outra, a que a gente estava mostrando agora, tem os números mais claros. A gente já vai providenciar, Pedro. Mas essa aqui é do Enquanto ela site. não surge, a gente vai o quê? Isso, mas essa aqui é boa também, dá para explicar. Conversando em cima do que está lá no site da CNN Brasil, porque é o mesmo levantamento, não temos apenas os detalhes aqui dos números, mas a gente tem a referência. Mas o que levou a essa drástica mudança? Economia e inflação, o grande calo do governo Lula. A maior responsável por essa queda de popularidade é, sem dúvida, a crise econômica, especialmente a inflação galopante que tem impactado diretamente a vida dos brasileiros. O preço dos alimentos disparou, e a classe trabalhadora foi a mais atingida. No último trimestre de 2024 e no início de 2025, a alta da inflação deixou milhões de brasileiros mais pobres e insatisfeitos com o governo. Além disso, o governo Lula não conseguiu lidar de forma eficaz com outros aspectos da economia. A gestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não foi bem recebida pela população, e a falta de soluções rápidas e concretas para melhorar a situação gerou uma crescente frustração. Os preços dos alimentos, como arroz, feijão e carne, continuaram a subir. Início do governo Lula, 41% de avaliação positiva. Um ano depois, quando a gente chega em março de 2024, tá um terço e um terço, que é exatamente o retrato do que mostram as pesquisas eleitorais brasileiras. Você tem um terço anti-Lula, pró-Bolsonaro, de direita, um terço pró-Lula, de esquerda, e um terço que não tem exatamente uma ideologia fixa. Então, você perceba que esse capital político da eleição, ele derrete em um ano. Em um ano você volta para o estágio outubro de 2022, quando você teve a eleição federal aqui no Brasil. O que acontece de março de 2024 para março de 2025? Basicamente, Carol, a popularidade do Lula se mantém. Se mantém nesse um terço, se mantém, aumenta um pouquinho, se mantém até dezembro. A virada mesmo está entre dezembro e março, nesses últimos 3 meses. O que aconteceu entre dezembro e março? Deixando muitos brasileiros sem saber como lidar com os custos de vida cada vez mais altos. Fatores políticos e internacionais que agregaram desaforo. A crise interna não foi a única razão para a queda na avaliação de Lula. A sua postura em relação a questões internacionais, como a guerra de Israel, também gerou reações negativas entre parte da população. Suas declarações, mal interpretadas por muitos, afetaram sua imagem e aprofundaram a crise de popularidade.
Aliado a isso, o dólar em alta, com a moeda brasileira em queda constante, alimentou ainda mais as críticas ao governo. O culpado ou a vítima? Muitos analistas políticos acreditam que Lula está pagando o preço de promessas não cumpridas e de uma gestão econômica que ainda não deu resultados concretos. No entanto, o governo também se vê como vítima de uma conjuntura global desfavorável, que inclui uma alta inflação internacional, dificuldades nas negociações internacionais e o impacto da pandemia na economia brasileira. Entretanto, essa linha de defesa não tem convencido a maioria da população. As pesquisas indicam que, embora a polarização política no Brasil tenha dividido o país em 3 partes, uma parte pró-Lula, outra anti-Lula e uma terceira, mais indecisa, a avaliação negativa do governo tem superado a positiva em uma margem considerável. O que aconteceu entre dezembro de 2024 e março de 2025? A virada na avaliação de Lula parece ter acontecido entre os últimos meses de 2024 e os primeiros de 2025. Dezembro a março foi um período de agitação econômica e política para o governo. O impacto da inflação de alimentos foi um dos fatores determinantes para essa mudança de percepção. As medidas que estavam sendo anunciadas, como a isenção de tarifas de importação de alimentos, não foram suficientes para conter o impacto econômico imediato na vida das pessoas. Além disso, a crise do PIX, que causou incerteza sobre o futuro das transferências bancárias no Brasil, também teve um papel importante em aumentar o descontentamento popular. A gestão da economia passou a ser questionada, e o governo foi visto como incapaz de lidar com a crise econômica de maneira eficaz. As críticas ao ministro Fernando Haddad também cresceram, colocando o governo Lula em uma situação ainda mais complicada. O que está em jogo agora? O cenário atual exige ação imediata. 41% de avaliação negativa é um número alarmante para qualquer governo, e isso coloca Lula em uma posição muito difícil. As promessas de melhorias econômicas ainda não se concretizaram de forma significativa, e a insatisfação popular está em um ponto crítico. O governo precisa de respostas rápidas, e a recuperação da confiança do povo brasileiro está cada vez mais difícil. No entanto, a luta não acabou. O governo Lula já está tomando algumas medidas, como a isenção de tarifas de importação de alimentos, com a esperança de reduzir os preços e melhorar a vida das pessoas. Será suficiente? A resposta está nas ações que o governo tomará nos próximos meses. Caso não consiga reverter essa queda, o presidente enfrentará um cenário de crescente impopularidade, e as dificuldades para implementar reformas e políticas públicas podem se intensificar. Conclusão: a batalha por sobrevivência política. A pesquisa do Instituto Ipsos-PEC é clara: o governo Lula enfrenta sua maior crise de popularidade até agora. A gestão econômica e a crise inflacionária são os principais pontos de crítica da população. No entanto, o governo ainda tem uma chance de recuperação, mas isso dependerá de suas respostas rápidas e eficazes para enfrentar a crise e garantir um futuro mais promissor para a população brasileira. A batalha pela sobrevivência política de Lula está apenas começando, e os próximos meses serão decisivos para o rumo de sua presidência. A alta na inflação dos alimentos, que interferiu diretamente na vida das pessoas. A crise do PIX, com toda aquela discussão sobre vai taxar ou não vai taxar o PIX. As críticas feitas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre outras questões relacionadas à economia brasileira. E a impopularidade do presidente realmente crescendo no meio dessa esteira.